Então, começou a gravar. Então, a gente está falando, né, sobre os tipos de solo. E dentro desse livro, aqui de Mulheres Enraizadas, da pastora Viviane Martinelli, meu livro não está aqui, não mostrar para vocês. Ela vai comparando esses solos, claro, os solos são, né, os corações mesmo, e a semente é a palavra, mas ela vai comparando com a gente, sabe, com as mulheres. Então, ela vai trazendo, nos 4 tipos de solo, trazendo ensinamentos, assim, maravilhosos, e teve algumas coisas que eu coloquei além do livro também, principalmente nesse, À Beira do Caminho, em que eu botei mais algumas coisas e que estão muito interessantes. Se vocês podem me interromper, tá? Se ninguém me interromper, eu vou falando. Mas pode me interromper para compartilhar alguma coisa, para perguntar, né? Não tem problema. E todo esse, eu estou gravando, gente, fica lá no YouTube, eu estou botando tudo com capa, Mulheres Enraizadas, aula 1, aula 2, aula 3. Então, vocês podem, lá, Lilian Nóbrega, né? Se você não está seguindo, segue lá e compartilha, porque é a palavra de Deus. Então, eu vou começar a compartilhar aqui os slides, para a gente poder ficar mais fácil para vocês. Deixa eu botar aqui, não. Janela. Isso. Vamos só ler esse pedacinho antes, né, em que fala assim: os tipos de solo ou áreas de terreno têm relação direta com a saúde da árvore. E com certeza, gente, se um solo não está sendo bem cuidado, se ele está sendo assim, o agricultor nem toma conhecimento dele, com ele, né, não está ali, não está adubando, não está mexendo, não está tratando aquele solo, provavelmente isso vai ter uma influência aí nessas na saúde das plantas que forem semeadas ali. E aí está falando sobre a parábola do semeador, que essa parábola revela que, embora a semente seja exatamente a mesma, é sempre a mesma, e a palavra de Deus ela é a semente, e ela sempre é boa, as características do terreno são um fator decisivo onde no resultado do que aquela árvore vai revelar, do qual vai ser a frutificação. Então, vamos lá. Primeiro tipo de solo, solo à beira do caminho. E só por essa foto aí, gente, olha só o que está falando. Olha aqui que é um solo, é um caminho. Olha ali, tem uns matinhos do lado, cheio de pedrinhas. Olha ali uns passarinhos que estão ali procurando alguma coisa para eles irem bicando. Só de a gente olhar essa foto, a gente já começa a perceber que é um solo que não está tendo tanto cuidado, né? E se é à beira do caminho, se é um caminho, é um local em que está servindo de trânsito para as pessoas. E é isso que a gente vai conversar. Então, vamos lá. Essa aqui é a passagem, né? Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu algumas junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E dá até para a gente entender por quê, né? Voltando aqui. Olha aqui, um caminho. As pessoas vão estar passando por esse caminho. Com certeza, se eu joguei semente ali, elas vão ser pisadas. E as aves estão à procura de alimento, elas vão estar ali, de repente, até mesmo comendo essa semente. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, esse é o primeiro terreno, à beira do caminho. E a autora, né, a pastora Viviane Martinello, ela chamou esse tipo de solo como terreno das emoções. E aí eu vou ler aqui: segundo Cristo, duas coisas acontecem com as sementes lançadas nesse tipo de caminho, de terra. Ou uma parte é pisada pelas pessoas que vão passando por ali, e a outra comida pelas aves. As sementes nesse tipo de solo são pisadas pelos que passam. Gente, deixa eu ver se eu consigo liberar aqui. Espera aí, só um segundo. Gente, aqui. Permitir um convidado. Pronto.
Acho que aceitei. Vamos lá. Vocês estão vendo a tela? Faz sinal aí para mim, porque como chegou gente, eu tive que mexer. Estão vendo? Então tá. Então eu vou continuar assim, porque se chegar alguém, eu consigo abrir. Fica ruim para vocês verem assim? Se bem que acho que dá para eu tentar aumentar de novo, qualquer coisa eu fecho. De novo, que fica melhor para vocês. Maior. Então, as sementes, né, esse caminho, a beira do caminho consiste em um lugar de passagem e trânsito, marcado por intensa movimentação de pessoas que carregam todos os tipos de feridas emocionais. E eu achei interessante o que ela fala, que os que passam por esse local têm algo em comum: falta de compromisso com as sementes que foram lançadas ali. Eu vou ficar assim, porque aí eu posso ver vocês, tá? Senão eu não consigo ver. O que isso aqui está aqui? Falta de compromisso. Gente, e aqui, eu queria parar aqui para falar uma coisa com vocês. Cuidado com o trânsito de pessoas pelas suas emoções. E, ó, tá vendo? Chegou aqui, mas alguém. Cuidado com o trânsito de pessoas nas suas emoções. Não permita, sabe, que guarde o seu coração. E a gente vai falar mais sobre isso, porque dele procede as fontes da vida. Cuidado com pessoas que estão para lá e para cá, nas suas emoções. Não, cuidado com tudo que você fala, com o que você compartilha. Eu vou ser sincera com vocês, gente, eu já fui muito boba. Eu não estou falando para a gente se isolar das pessoas. Eu vou entrar numa caverna, eu não quero falar com ninguém, eu não quero ser amiga de ninguém. Não, que isso aí também é contra a palavra, não é isso. Mas é sabedoria. Eu já fui muito boba. E por que eu estou falando que eu fui muito boba? Porque eu já achava que todo mundo, já achei, né, até um tempo atrás, que todo mundo se alegraria com todas as coisas com que eu estava me alegrando, com que eu estava vivendo, com coisas que eu estava recebendo. E, na verdade, não foi assim. Eu aprendi na base da dor, na base até de traição de amizades, que não era bem assim, de que eu tinha que ser prudente, que tinha hora de falar, mas tinha hora de calar. Tinham pessoas que eu poderia contar até a parte 1. Nem todas iriam à parte 2 e à parte 3. Mas sim, tem aquelas que você pode rasgar o seu coração, e o Espírito Santo, ele vai te direcionando, ele vai te ensinando, ele vai te mostrando. Sabe por quê? Porque, olha só, esse é um lugar de passagem. Existem pessoas que só estão passando pela sua vida e que não têm compromisso com você, com o teu emocional, não estão preocupadas se o que elas falarem vão te machucar, não vão te machucar, vão te fazer feliz ou não. Sabe? Então, guarda, e falou assim, é um caminho que consiste em um lugar de passagem e trânsito, em que as pessoas estão passando para lá e para cá porque elas querem atingir os seus objetivos. Quando eu falei até dessa questão que eu aprendi nas dores, na dor de traição, de amizade e tudo mais, eram pessoas que estavam passando pela nossa vida e que estavam querendo, como que eu vou dizer, alcançar objetivos próprios. E se tivesse que passar por cima de outros, passariam. Aqui, a Ellen botou aqui, deixa eu ler o que ela colocou. Não tem compromisso com Deus, por isso não contempla as nossas bênçãos. Exatamente. Ainda tem uma outra coisa que eu aprendi há pouco tempo também. Sabe, se Deus te deu uma promessa, e eu estou falando para mim também, porque eu aprendi isso. Se Deus te deu uma promessa, queridos, quem tem a obrigação, vamos dizer assim, de acreditar e se manter firme naquela palavra que ele te deu, é você e eu, a quem recebeu a promessa. Você, eu digo assim, quem recebeu a promessa. Outras pessoas, elas não têm um objetivo de crer. O objetivo não, o compromisso de crer. Se a palavra não foi para elas, elas não têm o compromisso de crer. Quem tem o compromisso de crer é aquela pessoa que recebeu aquela promessa de Deus, aquela palavra dele.
Então, às vezes, a gente acha que a gente vai e começa a contar para um e para outro, isso aqui, achando que as pessoas vão crer com a gente, vão se alegrar, e a gente começa muitas vezes a receber um balde de água fria, falando, para com isso, deu nada, olha só, tá maluca, eu já ouvi isso, tá maluca. E eu, na época, me entristecia, mas depois eu entendi. Gente, elas não tinham obrigação de crer, vou voltar lá, vou entrar num túnel do tempo, vou lá atrás, de crer que na época do meu noivado terminado, o Senhor falou assim, espera, e não interessa se passou 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, foram 2 anos e 3 meses, quem tinha obrigação, se eu falava que eu confiava em Deus, de permanecer, e eu decidi permanecer, era eu, não era fulano nem ciclano, a palavra não tinha sido para eles. E às vezes a gente fica ferido, e fica assim, ferida, né? Aqui só temos mulheres, ficamos feridas, ficamos tristes, ficamos desanimadas, porque a gente não guarda as nossas emoções. Porque muitas não têm compromisso, elas não têm compromisso com as sementes que foram lançadas ali. Então, cuidado com isso, sabe? Não deixa chegar a dor para você, como aconteceu comigo, para você aprender isso, não. Mas guarda o teu coração. E sim, tem aquela pessoa, pode ser até mais de uma, claro, não tem problema, de confiança, aquela que o Espírito Santo vai te direcionar e que você vai poder compartilhar. Então, vamos orar juntas, vamos buscar, me ajuda aqui, me ajuda a sustentar minha fé. Mas guarda o teu coração, querido, porque isso vai guardar você de dores e de feridas que muitas vezes outros carregam. O que eu falei nessa época que doeu, que eu aprendi nas dores, de traição de amizade e tudo mais, eram coisas de inveja, pessoas com inveja, infelizmente, dentro da igreja. Agora, todo mundo é assim? Não, claro que não, gente, é a minoria, um ou outro que está fora do propósito. O corpo não é a igreja que é assim, não é o corpo de Cristo que é assim, mas eu tenho que ter sabedoria, a palavra de Deus nos fala. Alguém necessita de sabedoria? Peça a Deus que a todos dá liberalmente, não pede nada em troca, sabe? Então, a gente tem, o Senhor nos dá essa oportunidade da gente não passar por certas coisas. Às vezes a gente passa por certas dores porque a gente mesmo cavou. E estou falando por mim. Porque o que guarda sua boca, sua língua, guarda das angústias sua alma. Provérbio já fala isso. Mas vamos lá, vamos continuar. Ué, por que não foi? Não acredito que vai começar igual aquele dia que não ia. Não estou acreditando, gente. Vamos ver se passa aqui. Não passou. Deixa eu ver se eu vou ter que abrir aqui. Peraí. Deixa eu tentar aqui no outro. Não foi de novo aqui. Por que será? Igual o outro dia? Deixa eu ver se eu passo por aqui. Não. Vou tentar abrir aqui para ver se eu consigo passar. Peraí. Não, tive que tirar vocês ali, mas tudo bem. Agora foi. Olha só, o objetivo, acho que toda hora eu vou ter que fazer isso, dessas pessoas, ou seja, é simplesmente utilitário. Eu estou passando, não interessa se o teu coração quer esse terreno, se eu estou passando por ele para atingir o meu destino, o importante sou eu chegar ali. Então, cuidado, sabe? Guarda o teu coração, guarda a tua casa. Eu não estou falando para você não receber ninguém, não. Não, muito pelo contrário, nós temos que ser hospitaleiros. Mas tenha sabedoria também, até com quem vai entrar. Sabe, porque eu teve um tempo da minha vida em que, foi justamente nessa época, em que eu abria demais para qualquer pessoa. E ali, essas pessoas que estavam passando ali querendo somente atingir seus objetivos, falou para elas, uma delas, né, falou para mim assim, a gente frequentava sua casa para colher informações sobre você e sua família e usar contra vocês. Olha só. Porque estavam querendo chegar somente no destino que elas queriam, no objetivo, que era a inveja, ter o que tinha, o que a gente tinha, que na verdade o Senhor falou que ele que não permitia que elas tinham, porque tudo que eu tinha era ele que tinha dado. Então, olha só, olha esse segundo ponto aqui. As sementes lançadas à beira do caminho estão fora de um circuito de cuidado e proteção.
Porque quando eu estou plantando num solo que está ali, eu preparei aquele espaço, olha, nesse espaço aqui, vou falar de plantação mesmo, tá? Esse espaço aqui eu vou fazer uma horta. Vamos botar aqui um exemplo, tá? Veio isso na minha cabeça agora. Eu vou fazer uma horta aqui nesse espaço. Então, eu separei, eu comprei minha terrinha adubada, eu botei ali, eu limitei aquele espaço, eu comecei a comprar os adubos para poder deixar aquela terra boa, para poder plantar. Ela está ali cercadinha para o bicho não entrar ali, sabe? Está tudo cuidado. Mas à beira do caminho, não, está ali à beira do caminho, em que todo mundo passa. Elas estão fora desse cuidado e dessa proteção. E aqui fala, quando há uma enorme movimentação de pessoas em torno das nossas emoções, olha só, as raízes emocionais enfraquecem e podem nos fazer cair. E eu lembro de que no próprio livro, a autora, ela citou um exemplo de um parque natural, né? Esses parques naturais, tipo o Jardim Botânico, essas coisas assim. Tinha um parque natural que ela ficou sabendo, ela foi, agora eu não lembro, que tinha, ah lá, a Deda botou aqui, deixa eu ler. Como pode as pessoas, assim, no lugar de ficar feliz e pensava, mas é o coração é o coração que não tá alinhado com a palavra de Deus, né? É isso. E ela contou o seguinte, era um parque, né, tipo um jardim botânico, e em que tinha uma sequoia é uma árvore enorme, muito grande, muito grande. Só que a sequoia, ela tem muitas raízes, em que ela estava contando isso, que ela tem muitas raízes, mas essas raízes, elas não são muito, muito profundas. Quem estava lá na EBD, e aqui está gravado, tá lá no YouTube gravado, quando a gente falou da oliveira, da mulher oliveira, e a gente comparou as mulheres com aquela árvore oliveira, uma das características da oliveira árvore é que ela tem raízes muito, muito profundas e que ficam muito bem fixadas no solo. Então, arrancar uma oliveira é muito, muito difícil. Mas aí ela estava falando dessa outra árvore, sequoia, que tem muitas raízes, mas essas raízes não se aprofundam tanto no solo. Elas, claro, se aprofundam, porque senão a árvore não ia ficar de pé, mas não é aquela coisa lá muito funda lá embaixo. E ali, nesse parque, passava um volume enorme de pessoas visitando o parque, conhecendo, né, aquelas belezas naturais. E muito trânsito de pessoas para lá e para cá. E chegou um determinado momento em que, quando viram aquela sequoia, pá, caiu. E começaram, mas por quê? Como assim? Ela não tava doente, não estava com nenhum fungo, não estava podre. O que aconteceu? E lá os biólogos, pesquisando, descobriram, sabe o quê? Que era justamente o volume de trânsito de pessoas ao redor daquela árvore, que passavam para lá e para cá, muita gente, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, um volume grande de pessoas para lá e para cá, aquela movimentação toda ali fez com que acontecesse o quê? Que aquelas raízes fossem enfraquecendo, até que chegou um ponto em que elas não conseguiram mais ficar presas no solo, consequentemente, aquela árvore enorme, pesada, não conseguiu se sustentar e cair. Então, ela fez essa comparação, falando sobre o cuidado que a gente deve ter com a nossa vida, com as nossas raízes emocionais, com as nossas emoções, quando tem muita gente para lá e para cá, entrando e saindo da nossa vida, sabendo tudo e contando aqui e ouvindo ali. Então, ela falou, sejam diligentes, tenham cuidado, sabe? Põe uma proteção, sabe? E uma coisa que ela fala também, não só no livro, mas em outras pregações, em que eu deixo aqui para vocês, para vocês fazerem essa oração. Peça ao Senhor para blindar o seu coração. Eu tenho feito isso. Senhor, blinda o meu coração. E blindar o coração, gente, não é igual
A gente ouve aí carros blindados e que estão ali com aquela proteção em que a bala não consegue penetrar. Não, não é deixar com que nada penetre. Eu sou aqui, ó, eu sou uma pessoa, ninguém chega perto de mim, não é isso. Mas é blindar no sentido não é blindar de se isolar, é blindar no sentido de, Senhor, guarda o meu coração e me dá sabedoria, me dá discernimento. Eu também falo isso, espírito de revelação, espírito de discernimento, blinda meu coração para que eu esteja alerta, atenta no espírito, para que se vierem coisas que não são de ti, peraí que chegou gente aqui, peraí, que não vêm de ti, que vão destruir a minha vida, destruir as minhas emoções, atacar a minha família, eu esteja atento e não permita que isso venha fazer morada em mim. Entendeu? Então, sabe, mas ao mesmo tempo, Senhor, me dá um coração de carne, um coração sensível a teu espírito, para eu perceber, não é à toa, querida, né? Não é o nosso tema aqui hoje, eu tenho até que me segurar, senão eu entro nesse tema. Não é à toa que o Senhor fala lá em Tito 2, a partir do versículo 3, ele vai falando que nós somos, no original, né? Lá fala serem boas donas de casa, serem cuidadosas com a casa, mas no original é sermos guardiães do nosso lar. Sabe, o que é a guardiã do lar? É aquela que está atenta, ela está cuidando. Sabe, então peça ao Senhor, Senhor, guarda o meu coração, blinda o meu coração, Senhor, para que blindagem para selecionar, exatamente, não para se isolar. Perfeito, Suzete, é isso. Para selecionar, não para se isolar, porque ninguém foi criado para ser uma ilha. Nós precisamos umas das outras. Sabe, o corpo, até a própria palavra diz, nós somos um corpo, e todos os membros do corpo, um precisa do outro, até aquele membro que você pensa assim, não faz sentido, isso aqui não precisa. Põe dedinho do pé, dedinho mindinho do pé, dedinho mindinho do pé só serve para dar topada, e dói a beça. Não tem utilidade. Tem, Deus é perfeito. Vocês sabiam, já tem um tempo que eu li sobre isso, de que mulheres lá no Japão, principalmente Japão, estavam fazendo uma cirurgia para mutilar, né? Para tirar o dedinho do pé, dedinho mindinho, esse que parece que só serve para dar topada. E elas estavam fazendo uma cirurgia para tirar o dedinho do pé, sabe para quê? Para poder usarem escarpões cada vez com o bico mais fino. Mas aí, sabe o que acontecia com as mulheres que faziam essas cirurgias? Elas tinham que passar, não era ele acabou a cirurgia, recuperou, cicatrizou, botou escarpão no pé e vamos viver a vida. Não. Elas tinham que passar por uma reabilitação exatamente, para reaprender a ter o equilíbrio. Para ter o equilíbrio, porque eu vou pedir um favor, Maria de Fátima, se você puder, só fechar o teu microfone, deixa eu ver se eu consigo fechar. Se você puder fechar teu microfone, isso, obrigada, querida, obrigada. E a hora que você quiser falar, abre e fala, tá? Pergunta, compartilhe, não só Maria de Fátima, mas todos vocês. Elas tinham que fazer essa reabilitação para poder reaprender a se equilibrar. Então, a frase da Suzete foi perfeita. Deixa eu até clicar aqui para ler de novo. É blindagem para selecionar, não para se isolar, porque nós somos um corpo, nós precisamos umas das outras, mas é pedir essa sabedoria. Então, quando há menor movimentação em torno das nossas emoções, as raízes emocionais enfraquecem e nos fazem cair. Lá vou eu ter que fechar de novo aqui para poder passar. Espera aí. Sementes, e a outra coisa é que sementes à beira do caminho, elas podem ser roubadas. E, gente, é tão interessante isso, porque
Olha só, se existe uma área onde isso pode acontecer é no âmbito emocional. Alguma vez você já se convenceu de que não tem valor? Vocês já sentiram isso? Já passaram por isso? Ai, eu não tenho valor. Não tenho. Gente, eu vou contar para vocês, eu já. E olha, e eu vou dizer para vocês uma coisa, eu nem tinha razão para isso. Assim, né? Não tinha acontecido nada, isso há muito tempo atrás, eu era jovem, já tinha me convertido, mas era uma cilada mesmo, eu não tinha razão para isso. Eu estava bem, né? Meus pais me amavam, eu estudava num colégio legal, estava na igreja, estava servindo na igreja, envolvida na área de música, mas era uma luta comigo mesma, de uma sensação de desvalor, que eu não sei nem. Se você me perguntar, Lília, aconteceu alguma coisa? Tinha acontecido alguma coisa? Alguém tinha. Não, eu não sabia o porquê. Mas era uma batalha para que eu não conseguisse saber quem eu era, não entender, não conhecer a minha identidade em Cristo. Sabe aquela música? Era da minha época, né, gente? Que fala assim, que é antiga beça, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você... Quem é das antigas aqui conhece, os mais novinhos talvez não conheçam. Gente, eu tinha uma dificuldade imensa de cantar essa música. Normalmente eu não cantava, eu só chorava, porque eu não via valor em mim. Até que o Espírito Santo me mostrou, e eu quero falar isso para você hoje. E aí ele, sabe, ele me despertou. Muitas mulheres passam por isso, a Vanessa voltou exatamente. Ele me despertou que a minha identidade está em Cristo. A minha identidade, quem eu sou, o meu valor está nele. E, gente, olha só, é muito valor que ele mostrou para que a gente tem. Porque olha como ele nos comprou se entregando, derramando o seu sangue por nós. Mas como o inimigo, e a Vanessa botou isso, ele planta essas mentiras na mente das mulheres, muito mais do que na mente dos homens, mas na mente das mulheres é demais, gente, isso. Né? Roubando, né? É isso mesmo, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Eu tinha dificuldade de cantar isso, a Ladeda botou. Eu digo para as minhas filhas que elas são joias raras, e são mesmo. Elas são joias preciosas, filha amada, mulher idônea, você tem valor, mas o diabo ele quer roubar essas sementes e dizer justamente ao contrário, que você não tem valor, que ninguém te ama, que ninguém se importa com você. E aí que vai falando, olha, alguma vez já aconteceu, a Ladeda botou aí, para elas nunca acreditarem se disserem o contrário, exatamente. A Ellen botou esse desvalor entre nós de uma forma, deixa eu abrir aqui, que acabamos acreditando nessas mentiras. É verdade. Só que tem um que está dentro de nós, que é o próprio Espírito Santo, que se move em nós, que está falando, é mentira. Deixa eu blindar o teu coração para que você não ouça essas coisas. Eu estou falando que eu acreditava nisso antigamente, e se apodere disso, porque é mentira. Né? Aí falou assim, olha, já tentou ser querida e aceita e se perdeu? É porque foi enganada e roubada do ponto de vista emocional. E o coração humano, ele é enganoso. Por isso, não podemos nos permitir ser conduzidas por ele. Sabe aquela frase? E a gente usa... E eu entendo quando a gente fala, eu não sei, eu senti aqui no meu coração. Quando a gente está falando isso, a gente está falando muito assim, olha, sei, tem algo aqui dentro, uma percepção, a gente está querendo dizer tem algo no meu espírito que está me falando, que está me mostrando, e está tudo bem, não tem crise com isso, não. Mas tem uma frase aí no mundo, eu não vou saber falar direito, talvez alguém aqui lembre, que fala assim, eu tenho alguma coisa que é o quê? Segue teu coração. Segue teu coração. Segue teu coração. Deixa ele te guiar. Deve ter música também em relação a isso. Segue o teu coração. O que teu coração falar, você segue. Gente, não!
Você que está em Cristo, você tem que seguir o que o Espírito Santo apontar para você, porque ele é o próprio Deus onipotente, onisciente, onipresente, morando dentro de você. Não siga, não se... E quando fala... E onde eu escrevo? Pode falar, querida. Está ouvindo não ele falar? Espírito Santo, guarda a nossa mente. Isso. Nós precisamos de ti e dependemos de ti. Precisamos da tua presença em nós. Amém, amém. Amém. Glória a Deus, é isso. Gente, sabe por quê? Porque ser guiado como a Deda botou, né? Deixa o teu coração te guiar, está falando assim, olha, deixa aquilo que você está sentindo, porque não é, eu estou sentindo no meu coração, deixa o que você está sentindo te guiar. Gente, isso é armadilha. Nós não somos mulheres guiadas pelo que nós sentimos, somos mulheres guiadas pelo Espírito Santo, que mora dentro da gente. E o Espírito Santo, ele é o Espírito de Jesus. É essa palavra aqui, ó, que nos guia. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus, e Jesus é a palavra, é o verbo vivo que se fez carne. É essa palavra que é a luz para o nosso caminho, que é aquele que tem a direção, que é a bússola, é a lâmpada para os nossos pés. E a gente vai estar vendo aqui essa questão do coração. Como é mesmo que eu faço aqui? Para poder passar para vocês, espera aí. Essa questão do engano. E olha só o que fala, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Isso é um versículo, me esqueci agora onde está, mas daqui a pouco ele vai aparecer a referência dele aqui. E olha só essa primeira coisa, enganoso é o coração. Na Bíblia, coração não são só as emoções, é o centro dessas nossas decisões, pensamentos e desejos. Aqui Deus está dizendo que o ser humano pode se enganar facilmente, achando que está certo quando na verdade não está. A gente pode ser enganada quando nós estivermos sendo guiadas somente pelas emoções, somente pelos nossos pensamentos, desejos, sentimentos, pelo que a gente decidir, sem estar sendo dirigida pelo Espírito Santo. Somente nós, no nosso conhecimento, na força do nosso braço, a gente pode chegar e cair nesse engano. E o Senhor nos alerta para isso. E vamos lá, vamos continuar. A gente não vai terminar hoje, mas não tem problema, semana que vem a gente continua. E olha aqui a continuação. Mais do que todas as coisas. Ou seja, o coração humano pode ser extremamente enganoso, até mais do que qualquer outra coisa. Às vezes, confiamos demais nos nossos sentimentos ou vontades, sem perceber que eles podem nos levar para um caminho errado. E a palavra nos aponta isso, há caminhos que ao homem, e homem aqui no sentido genérico, né? Homem ou mulher, que ao homem parece perfeito, mas o seu fim é um fim de morte, mas o seu fim é um caminho de morte. Sabe por quê? Porque a gente não conhece o amanhã, porque às vezes a gente está tomando decisões somente com o que eu estou... Não é bom, eu estou sentindo que isso aqui vai me dar vantagem, eu estou sentindo que isso aqui vai ser bom para mim, e o Senhor está falando, filha, cuidado, não é por aí, não toma essa decisão. Sabe, creia que e nós vamos orar por isso. Tem uma passagem, está em Isaías, em que fala assim, que nós ouviremos uma voz atrás de nós, dizendo, este é o caminho, andai por ele, não vos desvieis nem para a direita, nem para a esquerda, mas esse é o caminho, é a direção que o Senhor está apontando para você, querida. E aí, continuando esse versículo, fala, e desesperadamente corrupto. Por quê? Porque sem Cristo, o nosso coração, naquela natureza humana apenas, natureza pecaminosa, há uma inclinação natural para o pecado. Se lembra? Que quando nós nascemos de novo, o que acontece no mundo espiritual? A gente não sente nada, isso é espiritualmente. Quando a gente creu em Jesus,
confessou com os lábios, que está lá em Romanos 10, confessou com os lábios e creu com o coração, confessou com os lábios que ele é Senhor e creu com o coração que Deus o ressuscitou dos mortos, ali é o novo nascimento, e nessa hora, o próprio Deus, ele arranca essa natureza pecaminosa de nós e vem morar em nós através da pessoa do Espírito Santo. Então, o ser humano sem Cristo, ele é completamente, o coração é completamente inclinado para o pecado, né? Agora, e é claro que não significa que não haja coisa boa em nós, ou também em quem não nasceu de novo ainda. Claro que não, claro que existe, nós fomos criados como criaturas de Deus, claro que existem coisas boas, mas sem Deus, o nosso coração tende a se desviar para essa direção de coisas pecaminosas que vão satisfazer a carne. Sem Deus, isso a gente vai ver depois, mais para frente, vão ter um outro tipo de terreno aqui, mais para frente, em que a gente vai ver dessa luta entre a carne e o espírito. E sem Deus, né, o nosso coração tende a se desviar para essa inclinação de satisfazer somente a carne. E se lembra o que eu já falei com vocês, lá, entrando no túnel do tempo, indo lá no Jardim do Éden, quando Eva estava sendo ali, conversando com a serpente, que era o próprio Satanás, e ele a enganou, e ele estava ali, e a serpente induzindo ali, olha, vocês vão ser como Deus, e tudo mais, conhecedores do bem e do mal, e Eva, vendo que aquela árvore era boa, que era agradável e desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, deu ao seu marido, e ele comeu. Ou seja, sabe, o desejo imediato, de uma satisfação imediata, e eu me lembro que na época, eu já falei isso para vocês, eu fui no dicionário desejável, fala de que aquilo que se intenta ou que se deseja para satisfação imediata, sem medir as consequências. Né? E essa inclinação para o pecado é o agora. Eu quero agora, eu preciso satisfazer isso agora, eu preciso satisfazer esse desejo agora. E a gente vê isso, olha aí fora, quantas coisas acontecem, porque pessoas se inclinaram somente para o desejável, eu agora, e eu quero, e eu preciso. Eu vou só passar 2 slides e vou fechar, tá? E aí, fechando, lá, Jeremias 17:10, a parte A do versículo. Quem o conhecerá, né? O coração, ele é corrupto, e quem o conhecerá? É uma pergunta retórica, né? Porque por nós mesmos não conseguimos entender totalmente o nosso coração. Mas Deus responde que Ele é quem sonda o nosso coração e conhece tudo profundamente. Quer dizer, Jeremias 17:10a é essa parte aqui, desculpa, gente, em que fala assim, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Sabe? Ele é o nosso Deus, só Ele conhece perfeitamente, por isso a gente vai ver mais para frente, não hoje, provavelmente semana que vem, sabe, que nós devemos orar, tal como o salmista orou, lá no Salmo 139, 23 e 24. Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque a gente precisa do Senhor sondando e examinando o nosso coração, a nossa mente, para poder estar falando, isso aqui não está legal, não, peraí, deixa eu ajustar isso aqui. Sabe, sonda o meu coração, Senhor, vai lá no mais profundo, como o salmista falou, vê, você que conhece tudo profundamente, vê se tem alguma coisa, algum caminho mau, vê se tem algum caminho, alguma coisa que está me fazendo desviar o meu olhar de estar firme em Ti o tempo todo. E ajusta a minha rota, Senhor, para que eu possa estar caminhando dentro do propósito que Tu tens para mim. E, queridas, isso passa não só por essa oração, mas passa pelo beabá, por que o beabá? Porque a gente está sempre falando que é a questão do sondar, de renovar a nossa mente na palavra.
trocando os nossos pensamentos pelos pensamentos de Deus. Porque aí sim, sabe, os nossos pensamentos, os nossos desejos vão estar sendo alinhados com Deus, com o nosso Pai. E aí a gente vai conseguir caminhar dentro desse propósito dele. E aqui, deixa eu passar só aqui mais um versículo, deixa eu voltar lá, aqui rapidinho para poder passar. Olha o que fala. Não devemos confiar cegamente no que sentimos ou pensamos, mas sim buscar a orientação de Deus, porque só Ele conhece verdadeiramente o nosso interior. Eu vou ler de novo, eu vou fechar aqui hoje com esse versículo, né, porque a gente fica aqui normalmente 1h05, só para, né, não ficar cansativo, que a gente guarde essa frase aqui, que a gente não confie cegamente, completamente, como o exemplo que a Deda deu, deixa o teu coração te guiar, não o que eu sinto, o que eu penso, porque eu posso estar sendo enganada, mas sim buscar a direção de Deus, a orientação. Senhor, sonda o meu coração. Vai lá, igual uma sonda, quando vai procurar, sonda mesmo de procurar petróleo, que vai lá no fundo do mar, vai lá, lá nas profundezas, lá, vai, Senhor, vai lá, vai com essa tua sonda lá no fundo, no mais profundo do meu coração, sabe? E tira e me dá a tua orientação, porque Ele já está no meu e no teu amanhã, e Ele me conhece você completamente, Ele que nos criou. Eu falei lá, e eu vou fechando com isso, lá no culto não, na EBD, porque eu não tenho, eu vou pegar, tem um livro aqui, gente, só para poder fingir que é um quadro, não tem nenhum quadro aqui. Isso aqui é o livro até da mulher, não dá para ver muito bem, não, por causa daqui da mulher única, né? Vamos supor que isso aqui fosse um quadro. E alguém chegasse com esse quadro para mim e falasse assim, Lilian, olha só, tem esse quadro aqui que foi uma pintura a óleo, coloca o preço para poder vender. Tudo bem. Oi, Sandra, mas está sendo gravado, vai estar lá no YouTube, você pode ouvir, semana que vem a gente está aqui de novo. Mas ainda pega esse finalzinho. E alguém chega para mim e fala assim, Lilian, dá um preço para mim? Tudo bem, gente, eu poderia até dar o preço. Só que eu, Lilian, não entendo nada de obra de arte. Não sei fazer pintura a óleo. Então, eu poderia dar um preço ou muito abaixo até do que esse quadro valeria, ou até mesmo um preço exorbitante, que era mais do que ele valeria, porque eu não sei fazer. Agora, quem melhor do que o artista, né, o que pintou esse quadro para poder precificar? Por quê? Porque ele sabe qual foi a inspiração, ele sabe qual foi o tipo de tela que ele usou, ele sabe qual foram os pincéis que ele usou, esse pincel é melhor para pintar esse tipo de paisagem, esse outro aqui já faz esse outro tipo de textura, ele sabe fazer, ele conhece. Ele conhece qual foi a tinta que ele usou, qual a marca de tinta é melhor, qual é mais resistente, qual que dura mais, que tem as cores mais bonitas. Ele sabe isso tudo, eu não. Então, ele é a melhor pessoa para precificar. Então, deixa eu te falar. Quem é a melhor pessoa para dizer não apenas o seu valor, mas também para te direcionar, para te dar todas as orientações que você precisa e para apontar o caminho que você deve andar, do que o teu próprio Criador, que é o nosso Deus, que te formou, que me formou e que se entregou por nós, gente, e que nos conhece completamente. Então, é Ele que tem a direção, é Ele que tem sabe, as respostas diretas para a gente. E semana que vem a gente vai continuar, e sabe o que a gente vai falar semana que vem aqui, começando, deixa eu abrir aqui,
A gente vai botar assim, mas como essa questão do coração enganoso, como ele se revela no dia a dia? Qual é a aplicabilidade prática desse coração que pode tentar nos enganar? A gente vai começar a semana que vem a partir desse ponto. Amém? Alguém quer compartilhar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta, pode falar, que depois aí eu paro a gravação e a gente ora. Eu quero mandar um beijo para você, pastora Lília. Obrigada. Agora eu já te encontrei. Não vou te perder mais. Não perde, não perde. E se ameaçar perder, chama alguém que elas me encontram. Tá bom. Um beijo, dá um beijo na família toda, na família Nóbrega. Obrigada, querida. Um beijo para você também. Eu também sou Nóbrega, né? Sei. Então tá, um beijo, fica com Deus. E olha, que Deus continue te abençoando, te orientando, te dando sabedoria para você continuar fazendo esse serviço para Ele. Amém. Obrigada, glória a Deus. Gente, deixa eu parar então aqui a gravação.